A paz do Senhor, amém? Quem tem a paz tem que declarar a paz e tem que ouvir a paz dos irmãos. E eu quero dizer a vocês que eu me sinto muito em casa em estar aqui. Feliz ainda quando recebo o convite para estar aqui ministrando de novo. Quantos que estão aqui são apaixonados por Cristo? Levante a mão. E no final vocês vão entender o porquê eu estou perguntando. Mas aí nós vamos entrar na palavra de Deus. Lucas, capítulo 22, o versículo 31. Onde compromisso, quando nós temos, o compromisso há quando há duas pessoas, não é isso? Nunca a gente faz compromisso sozinho. Sempre a gente tem um compromisso com alguém. Mas muitas vezes esquecemos do compromisso. Fizemos vários compromissos com Deus. Eu vou voltar para Deus. E quantos compromissos fizemos na virada do ano e já esquecemos, já quebramos, já perdemos. Mas o que eu quero dizer a você é que o mesmo Jesus que você fez o compromisso e que você quebrou, Ele continua te amando. Ele te trouxe aqui para que você volte à memória todo o compromisso que você fez e comece tudo do zero. Criticamos Pedro porque Pedro negou. Criticamos Pedro porque Pedro foi rude. Criticamos Pedro porque Pedro viu tudo e não fez nada. Criticamos Pedro porque Jesus avisou a Pedro que ele ia negar. Jesus avisou a Pedro que ele ia negar ele. E muitas vezes falamos, eu não sou Pedro. Aquele Pedro foi fraco. Aquele Pedro que negou Jesus não merece o amor dele. E aí eu quero te perguntar, você também não é um Pedro? Se eu perguntar aqui quantos Pedros tem aqui, ninguém levanta a mão, ninguém vai dizer eu sou um Pedro. Mas aí eu quero te perguntar, quantas vezes hoje você já negou Jesus? Quantas vezes essa semana você já negou Jesus? Mas é interessante que Jesus chamou Pedro para avisar ele. E as experiências só são diferentes. Jesus muitas vezes fala comigo, olha Sócrates, você vai pecar, você vai me negar. Jesus fala com você, olha, você está fazendo isso, está errado. Olha, esse caminho que você está não está bom. Olha, o modo que você está agindo não está certo. E muitas vezes tapamos os nossos ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Ele não veio falar com caixa de som, ele não veio falar com planta, ele não veio falar com púlpito, ele veio falar com seres viventes, e os seres viventes somos nós. E se você já está entendendo o que Deus quer falar conosco, diga um amém. Aí Jesus avisa a Pedro o que ia acontecer. Olha o que ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. O Jesus que sabe de tudo, o Jesus que conhece tudo, o Jesus que sonda o seu pensamento e o seu coração agora. Olha o que Pedro diz a ele: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Muitas vezes nos achamos os super-heróis. Eu não peco, eu não erro, eu não vou errar, eu não nego Jesus, eu não quero esse Jesus. Jesus, ele me abençoa. Aí uma coisa eu não posso negar. Se você me disser, eu sou apaixonada por Jesus. Você pode me dizer que Pedro não era apaixonado por Jesus? Você pode me dizer que Pedro não amava Jesus? Eu tenho certeza que Pedro amava Jesus. Eu tenho certeza que Pedro era apaixonado por Jesus. Mas Pedro, se achando que era o bom, que era o melhor, ele disse: eu estou pronto, Senhor, para ir com o Senhor, tanto para a morte como para a prisão. Aí o meu Jesus vira para Pedro e diz: ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Sabe o que eu fico imaginando, irmãos? O coração de Pedro. Não deve ter sido um coração, por mais que Pedro fosse orgulhoso, como nós somos, o coração de Pedro balançou naquela hora. Acho que Pedro disse: não vou negar não. Mas Pedro esqueceu que era Jesus que estava falando com ele. Ele disse: não vou negar não. E a gente vai acompanhar a Bíblia para ver que o que Jesus fala se cumpre. Então o que Jesus está falando com vocês aqui nessa noite, porque Ele está falando comigo também,
é para a gente vigiar e voltar a ter o compromisso com Ele. Porque o mundo aí fora está mal. O mundo aí fora diz que família não existe mais, que igreja não presta, que não precisa ir para a igreja, mas lá dentro, lá fora o adversário pode mandar, mas aqui dentro quem manda é Deus. E Deus nessa noite Ele vai puxar a nossa orelha durante a mensagem, mas no final Ele vai carregar a gente no colo, porque nós vamos reassumir esse compromisso com Ele lá fora. É lá fora que nós estamos precisando assumir, porque lá fora nós seremos reconhecidos como os discípulos de Cristo. E é tão lindo quando alguém olha para você e diz: ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Olha, eu quero ser crente igual a ela. Ali é uma mulher de Deus que está passando prova, dificuldade, mas não abandona. Está passando por dificuldade, está chorando, mas não abandona. Porque estamos vivendo um período que qualquer dificuldade que acontece, abandonamos Deus. A culpa é de Deus. Deus não me ama. Deus não ouve minha oração. Deus não está olhando por mim. E eu quero te dizer nessa noite que tudo o que acontece nas nossas vidas faz parte das nossas escolhas. Então escolha ser um adorador e escolha reassumir um compromisso com Cristo. Aí continuamos a palavra de Deus, onde ele diz bem assim, lá no 54. Então, prendendo Jesus, levaram-o e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Olha o que a Bíblia diz. Pedro seguia de onde? De onde? Mas Pedro disse a Jesus que ele estava pronto para estar com ele, tanto na prisão como na morte. Jesus começou a cumprir o que Deus tinha na vida dele. Porque Jesus veio para essa terra sem pecado nenhum por causa de nós. E para entender o que nós passamos, Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus foi perseguido, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu medo. E tudo isso nós sentimos. Mas o Pedro que bateu no peito, eu que estou dizendo, por causa da autoridade que ele falou, eu estou pronto para ir com o Senhor. Quando viu acontecer a primeira situação, a Bíblia diz que Pedro acompanhava de longe. No 56, que diz bem assim: uma empregada, vendo sentado de perto no fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. O Pedro que falou que estava pronto para ir com Jesus, tanto para a prisão quanto para a morte. Começou a acompanhar tudo que estava acontecendo de onde? De longe. Uma empregada reconheceu que Pedro era um deles. E Pedro disse: não sou. Um homem reconheceu que Pedro era um deles e Pedro disse: não sou. E quantas vezes somos reconhecidos como homens e mulheres de Deus e nos calamos, somos covardes. Muitas vezes podemos até falar: não somos, não sou eu, mas quem tem a marca de Jesus Cristo é reconhecido em qualquer lugar, e o compromisso que você fez com Ele é para seguir Ele até a eternidade, porque o meu Jesus foi para aquela cruz, morreu ao terceiro dia, prometeu ressuscitar, ressuscitou, está no meio de nós, e Ele prometeu vir buscar a igreja dEle, e a igreja dEle sou eu e você, mas não vai de qualquer jeito, não vai subir de qualquer jeito, não vai para o céu de qualquer jeito, porque nós temos um compromisso com Cristo, mas muitas vezes somos esse Pedro que olhamos e dizemos: eu não sou, eu não conheço, eu não sou um deles, e o meu desejo é que Deus te coloque em uma situação, em uma circunstância, para que você possa reconhecer: eu sou de Jesus, eu reconheço Jesus, eu sou um daqueles que segue a Jesus. Mas Pedro amava
amava Jesus. E como é que eu vou dizer? Que mesmo você errando, você negando, você dizendo que não é, que você não ama Jesus, eu sei que vocês amam Jesus. Mas Jesus quer mais da gente. Jesus quer que nós lembremos do compromisso que nós fizemos com Ele, como Pedro fez. Estarei com o Senhor, tanto para a morte, quanto para a prisão. Pedro acompanhou de longe, Pedro negou que conhecia Jesus e que era um deles, e aí continuamos o texto, dizendo no 59, e tendo passado cerca de 1 hora, outro homem afirmou, dizendo, com certeza, este também estava com ele, porque também é um galileu. Mas Pedro insistiu, homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda estava falando, o galo, eu fico a imaginar, o Pedro, que logo atrás ouviu Jesus dizer a ele, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Para Pedro, foi um galo que Jesus usou para mostrar a ele. E para você, o que é que Jesus está mostrando a cada dia? E muitas vezes nós continuamos no mesmo erro, no mesmo pecado, na mesma negação, porque achamos que conseguimos sozinhos. Irmãos, sozinhos nós não iremos conseguir nada. É hora de você abrir seu coração para Deus e dizer, Senhor, aquele pecado, aquilo que eu faço, aquela coisa que eu faço no oculto, porque podemos esconder do pastor, pode esconder de mim, às vezes marido esconde da esposa, esposa esconde do marido, pais esconde dos filhos, filhos esconde dos pais, mas eu quero dizer a vocês que o meu Deus e os olhos do meu Senhor estão em todos os lugares, e você sabe o que Deus está falando com você nessa noite. Vai precisar o galo cantar? Para que você reconheça que Jesus, Ele é o dono da sua vida. Passamos essa semana. É possível que negamos Jesus essa semana. Nas nossas atitudes, nas nossas falas. Tem uma parte do texto, acho que é em Mateus, que diz que Pedro, deixa eu ver essa cadeira aí, rapidinho. Diz enquanto Jesus estava passando, Pedro estava sentado lá na roda com o pessoal olhando. E diz que o pessoal reconheceu Pedro, que era um discípulo de Deus. Você é um deles. E Pedro lá sentado, no meio daqueles que não queriam Jesus, que não posso dizer se amavam, mas não estavam nem aí para Jesus. E muitas vezes estamos sentando em rodas que não é para sentar, falando o que não é para falar, agindo da forma que não está certo. Mas Pedro estava lá sentado. E o que eu quero dizer a vocês, irmãos, Pedro amava Jesus. Eu tenho certeza que Pedro amava Jesus. E o que eu fico mais feliz é que nenhum dos textos fala bem assim. Enquanto Jesus caminhava e Pedro o negava, os olhos do Senhor voltou-se para Pedro. Jesus sofrendo, Pedro seguindo ele de longe, e os olhos do Senhor voltou-se para Pedro. Eu imaginando, voltou-se. Quando voltou, eu imagino que Jesus caminhava e de repente ele voltou e olhou para Pedro como se dissesse, eu te avisei. Pedro, eu te disse. Pedro, eu tentei abrir os seus olhos. Pedro, o meu coração naquela hora falou a você e você não entendeu. Porque eu tenho 30 anos de crente, problema seu. Sabe por quê? Tem 30 anos, muitas vezes não lê mais a Bíblia, não vem mais para a igreja, não ora mais, entrou na mesmice.
Eu tenho 20 anos, não importa quantos anos você tem seguindo a Jesus, o que importa é que Ele quer acender dentro do seu coração e do meu, aquele primeiro amor que muitas vezes está apagado, porque a vida vem para mastigar a gente, para tentar derrotar a gente, para deixar o coração da gente amargurado e triste. O meu Jesus, Ele está batendo no seu coração e Ele quer te dar vida e abundância. E Ele não está dizendo, você vai sair daqui, o sofrimento vai acabar, não. Ele está dizendo, você vai sair daqui, pode ter sofrimento lá fora, mas você vai olhar para o céu e vai dizer, o meu Redentor vive e por isso eu estou alegre. Eu trabalho no hospital e uma senhora está acompanhando a irmã dela, que está com câncer. E você chega na beira do leito daquela mulher, e você sai dali impactado com a fé que aquela mulher tem, que mesmo naquele leito, com dor, sentindo desespero, muitas vezes ela fala, eu estou triste, mas eu sei que aqui ao meu lado está o meu Jesus. E muitas vezes nós estamos reclamando por nada, estamos abandonando por nada, estamos negando por nada. E quando eu vou na beira daquele leito, que eu vejo a felicidade daquela mulher, eu desço muitas vezes tristes com o meu comportamento, com os meus pensamentos, com as minhas atitudes. E semana passada ela teve alta, porque o médico falou, eu vou liberar ela, porque ela não tem tantos dias de vida. E eu vou liberar ela, para ela ficar com a família dela pertinho. E quando aquela mulher recebeu alta, ela pediu, chama aquele nutricionista que eu quero falar com ele. E eu já subi, meu Deus, será que Deus vai usar a boca daquela mulher para me dar umas broncas aqui? Mas subi. E quando cheguei lá, ela falou, eu quero te dar um abraço, porque se a gente não se ver mais nessa terra, nós vamos nos ver lá no céu. E eu desci chorando e ninguém entendia nada. Mas a fé daquela mulher, ela crê no Jesus que ela aceitou e que ela fez o compromisso. E muitas vezes, porque nós estamos bem, nós esquecemos desse Jesus que nos ama, desse Jesus que morreu por nós e desse Jesus que continua zelando por nós. Mas sabe o que eu quero dizer a vocês nessa noite? Jesus tinha tudo para desistir de Pedro. Ele disse que não me conhecia, ele disse que não era um dos meus. Aí Jesus morre, não foi? Ressuscitou. Capítulo 21, no versículo, a partir do... Jesus avisou a Pedro tudo o que iria acontecer, e aconteceu ou não? Aconteceu ou não? Jesus ressuscitou, irmãos. E o mesmo Jesus que avisou a Pedro, o mesmo Jesus que foi negado por Pedro, o mesmo Jesus que não demonstrou ter interesse por ele naquela hora, o mesmo Jesus que ouviu Pedro dizer, eu estou pronto para estar com o Senhor, tanto na prisão quanto na morte, ele veio ao encontro de Pedro. Olhe para mim, ei, o mesmo Jesus está dizendo para você, ele não desistiu de você. O mesmo Jesus que encontrou Pedro está dizendo para a igreja nessa noite, eu não desisto de vocês. Nós que queremos desistir, nós que muitas vezes desistimos, mas olha o que o texto diz. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Se Jesus lhe perguntasse nessa noite, como é seu nome? Endes, você me ama? Eu fico imaginando o constrangimento de Jesus perguntar, Débora, você me ama? A primeira resposta que vem no nosso coração e na boca, amo. E Jesus sabe que nós amamos Ele. Aí Pedro vai e responde para ele, sim, o Senhor sabe que eu amo. Aí Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Já não fica algo meio constrangedor? Jesus te pergunta a primeira vez, antes dele morrer. Jesus pergunta depois que ele ressuscita uma vez. Você diz a ele que ama, ele te pergunta de novo. Tem alguma coisa, irmão?
Jesus está mexendo em algo dentro de Pedro, que Pedro sabe que tem, mas não está colocando em prática. Jesus está mexendo dentro da gente, algo que existe, maior do que muitas vezes fazemos para Ele te dizer: ei, você me ama, mas eu quero o melhor, você me ama, mas eu quero um compromisso, você me ama, mas eu quero atitude, você me ama, mas eu quero você andando do meu lado. Jesus pergunta a segunda vez para Pedro: você me ama? A gente só está lendo as palavras de Deus, que é viva e eficaz para as nossas vidas, e a gente já fica constrangido. Mas imagina Jesus tete a tete com Pedro, perguntando pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro continua o texto, falando bem assim: sim, o Senhor sabe que eu amo. Aí Jesus continua: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou. Foi a primeira e ele disse que amava. Foi a segunda e ele disse que amava. Mas Jesus foi de novo na terceira e perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Aí Pedro vai e responde bem assim para ele. Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. O Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu o amo. Mas antes de Jesus morrer, o que é que Pedro disse? Eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a morte como para a prisão. E Pedro agora já mudou. Pedro já disse: o Senhor sabe de todas as coisas. Aí Jesus vai e diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou. Depois de falar assim, Jesus acrescentou. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: segue-me. Pedro, segue-me. Pedro, vem comigo, eu te perdoo. Me negou, eu te dou mais uma chance. Me negou, eu não desisto de vocês. E sabe o que o Senhor está falando? Toma conta das minhas ovelhas, toma conta da minha igreja, toma conta da sua família, abençoe a sua rua, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua faculdade, abençoe por onde você anda. Segue-me, venha comigo. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, nos trazendo a responsabilidade de reconhecer que somos pecadores e muitas vezes negamos esse Jesus que nos ama, esse Jesus que não desiste da gente. E sabe o que está acontecendo aqui agora? O mesmo Jesus que caminhou com Pedro está caminhando dentro da igreja. O mesmo Jesus que conhecia o coração de Pedro é o mesmo Jesus que conhece o seu coração. Que independente do que você esteja passando, Jesus está falando para mim e para você: segue-me. Porque Jesus, Ele não desiste da gente. O Senhor nos mostrou que muitas vezes somos esse Pedro, mas com os nossos corações abertos, pedimos perdão e misericórdia pela nossa vida. Deus, em nome de Jesus, tudo que ouvimos, o meu desejo é que possamos colocar em prática, que possamos ser melhores em Cristo Jesus. O inimigo das nossas almas vai tentar roubar tudo que o Senhor colocou no nosso coração, que a sua semente foi plantada mais uma vez nos nossos corações, ela foi regada, e eu creio que em nome de Jesus teremos frutos, e que possamos ser reconhecidos sim como discípulo do Senhor, e que na autoridade que há no nome de Jesus, nós possamos dizer: eu sou um deles sim, eu sigo Ele sim,
Que o Senhor venha a cada dia abençoar. O inimigo aí fora tem tentado tragar, mas maior é o Senhor nas nossas vidas. Por isso eu oro, crendo na minha vitória e na vitória dos meus irmãos. No nome santo de Jesus. Amém.